Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos estudos do sermão profético, entraremos na interpretação propriamente dita. Lembrando que a interpretação dos ensinos de Jesus nesse desafiador estudo representa um capítulo em branco a ser construído pelo olhar de cada um de nós. Convidamos diversos autores de diversas denominações religiosas para nos auxiliarem nessa interpretação e assim convidamos a todos para iniciarmos a nossa expedição. Estão preparados? Primeiramente, por que estudar o sermão profético? Esse sermão encontrado no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Muitas pessoas podem se perguntar, mas não estamos no grupo de estudos das parábolas? E por que então estudar o sermão? Precisamos lembrar que na sequência do sermão encontramos 4 parábolas: a da figueira, do servo vigilante, as 10 virgens e a parábola dos talentos. Lembrando que a parábola dos talentos já foi vista no módulo da responsabilidade. E essas parábolas que vêm na sequência do sermão profético têm a lição, a mensagem principal, a vigilância. E elas finalizam esse sermão que nos fala acerca dos cuidados e a vigilância que devemos guardar nos momentos mais variados, nos momentos de tribulação e nos momentos em que nós estamos vivendo na nossa normalidade. Então, para compreendermos melhor a mensagem dessas parábolas e o contexto, lembrando que uma mensagem é melhor compreendida quando vista em seu contexto, nós estamos estudando o sermão profético também conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Ele foi proferido por volta do ano 31 depois de Cristo, segundo os estudiosos, na semana da Páscoa judaica. E ele também é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, até para diferenciar do Sermão da Montanha. Só que lembrando que o Sermão da Montanha foi proferido no primeiro ano da pregação de Jesus, por volta do ano 27 depois de Cristo, no Mar da Galileia, ali nas montanhas ao redor do Mar da Galileia, perto da cidade de Cafarnaum. E o Monte das Oliveiras fica onde? O Monte das Oliveiras ele fica nos arredores da cidade de Jerusalém. E recebe essa denominação em virtude das plantações de oliveiras e muitas tradições são associadas a elas. Quais são os desafios que nós encontramos ao estudar o sermão profético? O Wallace Oliveira, autor do livro Sermão Profético, nos diz que uma das mais controvertidas e enigmáticas passagens dos evangelhos e de difícil percepção e interpretação. Já o nosso conhecido Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, vai nos dizer que esse discurso que foi transmitido nos 3 sinódicos com diversas variantes, talvez se deva classificar como o texto mais difícil dos evangelhos. Isso se deve à complexidade do seu conteúdo, porque uma parte do conteúdo se refere a fatos históricos já verificados, a maior parte se refere a um futuro que ultrapassa o que podemos perceber do tempo e da realidade, e também a visão do futuro que se expressa em grande parte por meio de imagens da tradição que pretendem aproximar-nos do indescritível. Papa Bento XVI provavelmente está se referindo daquelas imagens que dizem assim: as estrelas cairão do céu, não é? E aí, como é que nós fazemos? Precisamos lembrar que a cultura judaica tem essa tradição apocalíptica. E quanto mais
mirabolantes ou mais distantes da realidade as imagens pareçam, para aquele povo tinha mais credibilidade. E vamos ver o que nos diz Carson. O discurso do Monte das Oliveiras é salpicada com citações e alusões do Antigo Testamento que acrescentam complexidade a ele. E quanto à interpretação? Wallace vem nos dizer que esse sermão nos traz uma linguagem obscura ou mística, repleta de figuras e alegorias, de maneira característica ou comum a todas as revelações proféticas ou futuras, segundo a cultura daquele povo. E é aquilo que dissemos. O povo hebreu, o povo judeu, ele tem essa cultura, essa tradição apocalíptica, e então esse discurso vem carregado dessa mensagem simbólica, e aí muitos poderiam, e alegórica, e muitos poderiam dizer, mas o que é a mensagem simbólica? O que significa símbolo? O símbolo é um elemento que associa algo que está no plano visível, digamos assim, no plano material, a algo que está em uma outra dimensão. O símbolo tem o poder de fazer essa ponte, essa ligação. Então, o símbolo leva a uma interpretação que transcende o visível. Mas, assim, o símbolo tem uma grande vantagem porque o símbolo permite uma compreensão maior à medida que o espírito vai evoluindo e progredindo moralmente e intelectualmente. E assim, o símbolo não fica restrito a uma época ou a um povo. O símbolo, ele permite que os ensinos sejam atemporais, porque o símbolo, na verdade, carrega princípios e verdades divinas que são eternas e imutáveis. O que precisamos ter é cuidado na interpretação ou cuidado na atribuição de significados aos símbolos. Também podemos utilizar várias fontes para interpretar o sermão profético, as próprias escrituras, o Antigo Testamento, vez que esse sermão faz várias alusões ou faz várias citações ao Antigo Testamento. Podemos utilizar outras fontes, como a história, a filosofia, a sociologia, a psicologia e tantas outras ciências. Podemos utilizar os conhecimentos da doutrina espírita e as formas de interpretação. Podemos fazer uma interpretação baseada na literalidade, ou seja, ao pé da letra. Também podemos fazer uma interpretação baseada na alegorização. O que é a alegorização? É uma interpretação na qual nós transcendemos o significado literal. Assim, um elemento pode ter um ou mais significados, mas qual o grande cuidado que precisamos ter na alegorização? Ela é muito importante, mas nós precisamos tomar o cuidado de, na hora de transcendermos o significado literal, precisamos atribuir um sentido baseado no contexto no qual a mensagem foi proferida. E às vezes, em algumas interpretações alegóricas, não se é tomado esse cuidado. E assim interpreta-se além do sentido literal, mas sem esse cuidado de ver se aquela interpretação faz sentido com aquele momento, com aquela mensagem que foi proferida, porque às vezes faz sentido sim, mas o conceito, a compreensão fora do contexto pode ser equivocada. Então, precisa se ver a interpretação dentro do contexto. Uma outra forma também de interpretarmos é através da historicidade, quer dizer,
nós vamos atribuindo o significado e vamos construindo a nossa compreensão através dos fatos históricos que já ocorreram, confirmando que aquilo foram predições. E aí, como que nós iremos interpretar o sermão profético? Que linha nós vamos seguir? Quais fontes iremos utilizar? Meus queridos, nós faremos aqui um híbrido. Utilizaremos um pouquinho de tudo. A única coisa que eu digo que não utilizaremos é a interpretação literal, porque corremos o risco de, se a utilizarmos, ficarmos com uma compreensão muito aquém do que a grandiosidade desses ensinos de Jesus, certo? Lembrando que estamos construindo juntos esses ensinamentos. Aqui recebemos alguns alertas, né? Joseph Ratzinger vai nos dizer que esse discurso, o fato de Jesus não descrever o fim do mundo, mas anunciá-lo com palavras já existentes no Antigo Testamento, que Carson também já disse, falar do futuro com palavras do passado, subtrai desse discurso qualquer ligação cronológica. Olha que interessante isso. Então, não significa que os fatos ali expostos estarão em uma ordem cronológica. Trata-se de inserir a visão do futuro na palavra de Deus, que já nos foi dada, e sua estabilidade, por outro lado, e potencialidades abertas por outro, se tornam assim evidentes. A Nova Versão Internacional da Bíblia vem nos dizer que este é um discurso apocalíptico e, assim como em Apocalipse, devemos ter o cuidado para não interpretar os termos com precisão exagerada, por isso que falamos que não utilizaremos a interpretação literal. Joseph Ratzinger vai nos dizer novamente, né, que é preciso ter muita cautela com as relações no âmbito desse discurso de Jesus. O discurso foi composto com diversos pedaços transmitidos que não formam uma sequência linear pura e simples, mas deve ler-se como se estivessem sobrepostos. E nós lembraremos desses cuidados na nossa interpretação. Também precisamos compreender o seguinte, que o discurso escatológico, também assim conhecido, o que é escatológico? Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Então, seria o discurso escatológico, o discurso do fim dos tempos, né? Então, esse discurso escatológico traz em seu bojo várias predições, quer dizer, várias coisas que iriam se cumprir ao longo do tempo. E algumas dessas coisas, elas iriam se cumprir pouco tempo depois, outras iriam se cumprir num tempo que nós não temos noção de quando seria. E ninguém sabe, apenas o Pai. Então, nós precisamos nos atentar à temporalidade das coisas que estão ali preditas, porque o Papa Bento XVI já nos trouxe a informação, os fatos ali não estão citados ou enunciados de forma cronológica, né? E assim nós precisamos nos atentar para a temporalidade, que algumas coisas logo iriam ocorrer, outras não. Não precisamos pensar que ali era uma linha do tempo e que inexorável, não é verdade? Aí, além dessas predições, Jesus também ali vai nos trazer ensinos que podem ser correlacionados com outras lições, outros fatos do dia a dia, lembrando aqui, para finalizarmos, que o intérprete é o intermediário entre o texto e a realidade nele contida, podendo concordar com algumas interpretações, divergir de outras e lançar novos olhares. Então, nós seremos esses intermediários. Assim, meus queridos, aguardo ansiosamente para o nosso próximo encontro, no qual nós veremos o contexto e o ensejo no qual essa belíssima mensagem foi proferida. Até lá!
Dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora analisar o contexto no qual o sermão profético foi proferido sob o olhar de Mateus. Lembrando que toda essa nossa expedição, no intuito de extrairmos as lições do sermão profético, serão guiadas por Mateus, pelo seu olhar, pelo seu texto. Nós já tivemos um belíssimo estudo conduzido pelo querido companheiro Paulo, que nos trouxe o contexto do sermão profético sob a ótica dos 3 evangelistas, nos trazendo detalhes de Mateus, fazendo as comparações entre os outros olhares de Marcos e Lucas. Agora faremos uma breve rememoração do contexto em Mateus, para depois iniciarmos a nossa expedição. Vamos lá. Qual era o contexto, então, segundo o evangelista Mateus? Carter vem nos dizer que depois de 3 capítulos de conflito amargo entre Jesus e os líderes religiosos, nos capítulos 21 a 23, e antes do ato final da elite de o crucificar, capítulos 26 e 27, Jesus se dirige aos seus discípulos no capítulo 24 e 25. Este é o 5º e final discurso doutrinário principal de Jesus, segundo o evangelista Mateus, né? Porque lembrando que Mateus estrutura o seu evangelho em torno de 5 discursos principais. O primeiro discurso, o Sermão da Montanha. O segundo discurso, o discurso para o discipulado. O terceiro discurso, o discurso das parábolas, o discurso parabólico. O quarto discurso, para a vida em comunidade, né? Ou então o discurso para a igreja, ou o discurso eclesiástico no sentido da vida em comunidade. E o quinto, então, discurso doutrinal, que se refere o autor Carter, se refere então a esse discurso escatológico, aquele que vai falar sobre o fim das coisas que nós vimos, né? E lembrando um pouquinho, como foi esse momento anterior de Jesus quando proferiu o sermão? Quais foram os principais acontecimentos dos capítulos 21 a 23 que estão lá no Evangelho de Mateus? Vamos lembrar um pouquinho? Então, Jesus, lembrando rapidamente os principais acontecimentos, Jesus expulsa os vendilhões do templo, cura pessoas na saída. Depois, o sumo sacerdote, vendo aquilo, juntamente com os anciãos, vem questionar a Jesus a sua autoridade, com que autoridade ele fazia essas coisas. Em sequência, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, dos vinhateiros homicidas, do grande banquete. Um pouco mais à frente, os fariseus enviam um dos seus discípulos para perguntar sobre o tributo a César. Jesus também, nesses capítulos, pronuncia os 7 ais, onde ele vai se referir aos escribas, aos fariseus, aos hipócritas, como raça de víboras. E aí, Jesus, então, no capítulo 23, versículo 37, vai proferir uma dolorosa lamentação acerca de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, do modo como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste? Vede, vossa casa é deixada deserta,
para vós. Pois eu vos digo, não me vereis de agora até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí, meus queridos, nós tivemos uma noção do panorama que precedeu esse discurso. Avançando um pouquinho mais, Wallace Oliveira vem nos dizer: consta nos evangelhos a informação de que Jesus e os seus discípulos estavam presentes na cidade de Jerusalém no ano de 31 depois de Cristo, durante as solenes festividades da Páscoa dos judeus, numa certa ocasião. Há o relato de que ele havia acabado de sair do templo de Herodes, logo após um longo e conturbado diálogo com alguns fariseus e demais lideranças religiosas locais. E esse templo de Herodes, o segundo templo de Jerusalém, né, porque o primeiro, o construído por Salomão, foi destruído, ele era suntuoso, impressionava pela sua beleza, pela sua grandiosidade, e era de grandes extensões, 144 mil metros quadrados, com pedras creme e também com detalhes em ouro. E aquilo impressionava muito. E assim, esse discurso é proferido depois desses conturbados acontecimentos. E aqui, meus queridos, nós utilizaremos a divisão que foi realizada pelo nosso companheiro Paulo, porque o discurso, enfim, não apresenta essa divisão nas Bíblias tradicionais. Só que achei muito interessante essa forma com a qual o discurso foi distribuído, com essa separação feita pelo nosso companheiro, porque facilita o nosso entendimento. Assim poderemos entender o sermão estudando as partes, mas sem perder a visão do todo. Vamos então ao início do sermão, capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Os discípulos estavam também impressionados com aquela grandiosidade. E aí vem o choque. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 43 e 44, temos ali a informação que Jesus relata aos discípulos que Jerusalém seria cercada pelos exércitos e que não sobraria ali pedra sobre pedra. Agora, Jesus estava dizendo que o templo também seria destruído. Como será que os discípulos ficaram? Por quê? Nós precisamos compreender um pouquinho acerca da tradição judaica. Joseph Ratzinger vem nos dizer que para o judaísmo a cessação do sacrifício, a destruição do templo haveria de ser um choque tremendo, pois templo e sacrifício estão no centro da Torá. Os sacrifícios tinham muita importância para o judaísmo, porque era através deles que eles se purificavam, e os sacrifícios eram realizados no templo, não era em todo local no templo, não, era naquele lugar específico, o Santo dos Santos, que só poderia adentrar o sumo sacerdote. E como que aquilo tudo iria se desaparecer, ser destruído, não é verdade? E ainda o templo, que era considerado a casa de Deus, a morada de Deus. Vamos ver
O que Carter nos diz, sua declaração, quer dizer, a de Jesus, significa o fim do local central da elite sacerdotal, de seu poder religioso, político e econômico sobre as pessoas. E aqui ele ainda nos fala que numerosos textos apocalípticos judeus esperam catástrofes naturais, guerras e maior perversidade antes do estabelecimento final do reinado de Deus. Então, já dissemos que entre os judeus havia cultura apocalíptica e essa cultura apocalíptica estava associada então a destruições para então, no final, haver o estabelecimento do reinado de Deus. E aí, fica imaginando que eles pensaram assim, então, quando acontecer tudo isso, será o fim, não é verdade? E depois de ouvirem essa afirmação de Jesus, aqui no capítulo 24, versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal será da tua vinda e do fim do mundo. Então, aqui nós percebemos o seguinte, que são 3 perguntas que nós encontramos do evangelista Mateus. Dize quando serão essas coisas, qual o sinal da tua vinda, ou paruse, ou volta, e quando será o fim do mundo. Só que aqui nós trouxemos um comparativo, né? Porque é importante algumas diferenças serem ressaltadas. Então, Mateus são 3 perguntas. A tríplice pergunta: quando vai ser isso, se referindo à destruição do templo? Qual o sinal da tua vinda, ou paruse, ou tua volta? E qual o sinal da era? São 3 perguntas feitas pelos discípulos. Em Marcos e Mateus são 2 perguntas. Quando serão essas coisas, a destruição do templo? Qual o sinal do seu cumprimento, referindo-se à destruição do templo? Então, são 2 perguntas, e segundo o evangelista Marcos, essas perguntas foram feitas por Pedro, Tiago, João e André. Segundo o evangelista Lucas, são 2 perguntas feitas pelos discípulos. E, dando seguimento, então, o Wallace vem nos dizer que Jesus, então, deu aos seus discípulos um longo e minucioso esclarecimento aos seus questionamentos, construindo um belo e desafiador discurso que traz uma sequência de importantes revelações e advertências que foram finalizadas com a citação de uma pequena parábola, a da figueira. Então, o discurso escatológico, o sermão profético, nada mais é do que a resposta de Jesus para aos questionamentos feitos anteriormente pelos discípulos. Só que em se tratando de Jesus, não seria uma resposta superficial. Ele deu uma resposta inteligentíssima, profunda, verdadeira, carregada de símbolos, alegorias, e é isso que veremos a partir dos nossos próximos estudos. Um grande abraço, obrigada pela atenção e até lá!